Olá, Touro. Muito obrigado pela sua presença na sua leitura de fevereiro. Meu nome é Cláudia e hoje nós vamos falar sobre o que a sua alma está querendo te dizer nesse mês. Qual é o seu foco para fevereiro e qual é o seu chamado, né? O que a sua alma, a sua psique, o seu coração e o seu interno está querendo te dizer. Agradeço se você puder curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que ajuda muito para o crescimento. Peço agora que você se acalme, fique em silêncio, ouça o sino, se permita olhar para dentro. Vamos lá, Touro. Primeiro nós vamos ver a área, tirar uma carta que diga para qual área você precisa olhar com um pouco mais de carinho e de atenção. Opa. Esse mês de fevereiro. Então, para sua própria casa, Touro. Olhar para você. Vamos tirar uma carta, então, que acompanha essa casa. Então, o que a sua alma está querendo te dizer nesse momento? Saíram duas cartas, eu vou aceitar as duas, tá? Os detalhes a respeito. 3 cartas. 2. 3. E uma carta de orientação para onde levar o seu olhar, que caminho tomar nesse mês. É só uma orientação, tá? Vamos lá, deixa eu só ajeitar. Touro, é para você olhar para a casa do tangível. A casa 2 é a casa de Touro, então você está de verdade no centro da sua leitura. É o momento de você olhar para as coisas práticas da vida, para os seus valores, para aquilo que é importante para você. A gente está falando aqui de trabalho, de projetos, de ideias, das coisas que estão acontecendo no mundo material, né? Então, é um mês de você olhar para esses aspectos da sua vida. Não que o seu aspecto espiritual, emocional não seja importante, mas é um mês importante para as coisas tangíveis, para as coisas que você pode ver. E aqui, eu de novo digo que é a ver com trabalho, com dinheiro e com projetos. As duas cartas que saem é uma carta, primeiro o 3 de ouro, totalmente a ver com trabalho. É uma carta, só uma tá te dizendo aqui, ó, trabalho em equipe com outras pessoas e pessoas estão te observando. Esse é um momento em que seu trabalho pode ser reconhecido, as pessoas estão olhando para você para ver, te oferecer trabalho, projeto, para te chamar para alguma coisa, mas enfim, olhares estão em você, você não está sozinho, sozinha, é um mês de estar com outras pessoas na área de trabalho, é um mês de compartilhar, de trabalhar em equipe, de não estar sozinho, sozinha, né? Pode ter aí briga, tem uma carta de 5 de espadas, que talvez um pouco de diferenças, uma área muito mental, trabalha no seu mental nessa área. Diferenças podem surgir, brigas podem surgir, lutas podem surgir, e aqui nesse momento é a carta de alguém ali que sai vencedor, mas não sai vencedor exatamente muito feliz. Então, como eu digo, é o seguinte, isso aqui, no momento em que você chegar nessa leitura, talvez tenha acontecido e talvez não. Você pode se preparar. Se ainda não aconteceu, se você perceber uma fagulha de briga, você já pode tentar lidar com isso e apagar. As cartas, elas não estão escrevendo nada em pedra, tá? Eu acredito em mudança de energia. Então, o que eu diria é que preste atenção nas outras pessoas, você está no meio de outras pessoas, então preste atenção em pequenas confusões, em brigas que não vão levar a nada, porque é o tipo de briga que não traz crescimento.
As três cartas que trazem um pouco mais de detalhe a respeito disso é um cavaleiro de copas, então trazer para essa situação, você organize a sua cabeça e haja com compaixão, com amor, haja com intuição. O cavaleiro, ele age, ele vai atrás do que ele quer, ele se mexe. Essa carta é uma carta de relacionamentos, carta de copas, mas como a gente está falando aqui do tangível, então coisas muito tangíveis em relação ao seu relacionamento, ou relacionamentos, porque pode ser amoroso, afetivo, ou de trabalho, ou de pessoas íntimas. Então o cavaleiro traz essa energia de se mexer, agir com um bom coração, com compaixão, de ir atrás daquilo que você quer, se mexer para lutar pelo que você quer, mas coloque o seu coração. Talvez aqui, se houver essa briga, é importante que você ouça o seu coração na hora de agir. As mensagens vão ser rápidas, por isso é importante que você se ouça, que você se mexa, e se ouvir e se mexer, porque o cavaleiro, ele é atitude, ele é ir atrás, ele é fazer. Porque vai ter um momento aí de troca de mensagens muito rápidas e mensagens de várias formas. Nós já vivemos num meio em que a gente recebe muitas mensagens das pessoas, então vai exigir de você uma postura. Então assim, esse cavaleiro vai pedir que você tome alguma atitude, que você se mexa em relação ou ao seu coração ou aos seus relacionamentos, mas área que envolve relacionamentos. E de novo, preste atenção aos fatos, porque a gente está trabalhando com a casa do tangível. É importante que você olhe para o que está acontecendo, que você não se iluda, que você veja os fatos ao redor de qualquer situação. Preste atenção nessas mensagens que vão exigir de você talvez uma postura rápida, uma atitude rápida, mas ao mesmo tempo você vai precisar pensar a respeito. É um momento importante. O eremita traz essa carta do analisar, então você vai ter que conseguir equilibrar aí a necessidade de uma resposta rápida, mas você não pode ser impulsiva. Você não pode sair dando qualquer resposta só porque isso está vindo muito rápido. É importante que você tire um tempo e pense a respeito. O eremita, ele é a carta do sair, ficar sozinho, sozinha, meditar, pensar, rezar, orar, fazer aquilo que você precisa para tomar as suas decisões. Então, não se deixe levar pela necessidade de rapidez. Se for necessário, peça um tempo, mas pense antes de responder. E a atitude de coração, uma atitude de ouvir o seu coração, de ouvir a sua intuição. O cavaleiro vai atrás, ele faz, ele quer realizar, ele quer fazer as coisas acontecerem, mas é um cavaleiro de muito amor, de muita compaixão. É essa energia que ele traz. Ele não traz uma energia de impulsividade, tá? Não é de sair por aí fazendo qualquer coisa, mas é um cavaleiro que traz dentro de si essa coisa das águas, né? De buscar a intuição. O caminho para você traz aqui o arcano maior da morte. O caminho é não se assuste. Algumas coisas precisam morrer, algumas coisas precisam acabar, ciclos precisam ser fechados. Então é importante que você olhe para isso com tranquilidade. É esse momento aqui do eremita que vai permitir que você olhe para qualquer coisa que aconteça nesse mês. Quando eu falo de morte, não se assuste, eu não estou falando de morte física. Lógico que pode haver morte na vida das pessoas, mas eu sempre olho como morte algo que vai se fechar. E às vezes traz dor. A carta da morte traz aqueles momentos que ciclos precisam ser fechados e às vezes a gente luta contra. Às vezes a gente não quer que aconteça, a gente insiste, a gente briga, mas vai acontecer. Então é importante que você aceite, é importante que você tente entender por que isso está acontecendo, que você traga o seu coração para essa situação, se ouça, busque entender, mas a situação, se o ciclo precisar se fechar, ele vai se fechar, independente de você querer ou não. Aqui a questão é como que você vai fazer. Você vai passar por isso, você vai enfrentar firme,
com fé, sabendo que o universo está do seu lado, ou esperneando, chorando, passando raiva, desnecessariamente. Fato é que a carta de orientação está falando para você olhar para isso, para você olhar para a possibilidade de fins, para a possibilidade de morte. E tendo em vista que a gente está falando da casa do tangível, olhando para fatos, olhando para situações de modo muito focado, direto, claro, sem impulsividade, com um olhar profundo, de se olhar, de tentar buscar entender as situações pelas quais você pode passar, tá? Deixa eu tirar mais uma carta para essa carta aqui da morte, para esclarecer. Não se deixe levar, tá? Como eu falei, não deixa qualquer situação que traga um fechamento aí na sua vida te deixar, fazer você perder suas noites de sono, abalar o seu mental. Você precisa passar por isso e crescer, tá? Essa carta, como eu sempre digo nas leituras, as cartas não escrevem nada em pedra. Isso aqui é para você se preparar. Talvez você nem passe por essa situação de perder noites de sono, de se deixar levar, de ficar nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa. É só um alerta. Não vá por esse caminho. Não se deixe, não fique agoniado, agoniada. Não é o melhor caminho para você. Você precisa olhar para a situação e tentar entender. É assim que você vai crescer. Você precisa entender por que esse ciclo está se fechando, para que a sua vida caminhe da melhor forma possível. Então se prepare para esse momento e se prepare para evitar ficar desesperado, desesperada. Vamos ver aqui a carta final de um conselho para você dar. A chama é a centelha divina no interior do seu coração. Traga para dentro de você a fé, a sua conexão com o divino, a sua conexão com o Criador, acreditando que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Se você está vivendo a sua vida de forma honesta, se você está fazendo tudo o que você precisa fazer, busque dentro de você essa chama que te dá fé, que te dá esperança e que te dá força para lidar com isso tudo. A centelha divina é a nossa ligação com o Criador, então busca na sua fé, naquilo que você acredita que é o não material, que é o seu lado espiritual, busca ali força, acenda essa chama interna. Você pode conseguir isso com meditação, com esse momento de quietude, buscando, pedindo interferência do universo e pedindo para não desanimar. Essa chama é essa coisa que vai queimar dentro de você para de fato você não desanimar e para você encarar o seu mês com qualquer provação que vier com força, fé e coragem. Touro, muito obrigada pela sua presença. Nos vemos na leitura do meio do mês.